Olá, as exportações de carne têm ajudado a escoar parte da grande produção brasileira, mas a receita não acompanha na mesma proporção. Com o aumento dos preços da arroba, o valor internacional também se recupera? É o que a gente confere agora no Mercado Pecuário DBO. As exportações ajudaram muito a escoar a grande produção de carne em 2024. Além da China, o destaque vai para as vendas feitas aos países árabes e também aos Estados Unidos. Apesar do preço da tonelada exportada, a indústria exportadora por aqui faturou alto, comprando boi barato e vendendo em grande volume. Será que os preços vão reagir agora nessa reta final de 2024? Sobre o mercado internacional, a gente conversa hoje com Wagner Yanagisawa, analista do Rabobank. Wagner, muito obrigada pela presença aqui no Mercado Pecuário DBO. E eu queria começar a nossa conversa falando aí no foco do segundo semestre. Tradicionalmente, olhando os outros anos, o Brasil exporta mais no segundo semestre. Num ano onde as exportações foram excepcionais durante todos os meses, como é que você analisa as exportações daqui em diante? Olá a todos, obrigado uma vez pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês. De fato, a gente tem visto algumas mudanças hoje, né, em termos de cenário para o mercado de exportação, mas é muito em linha, né, por conta do que está acontecendo no mercado lá da China, né? É o nosso maior mercado importador hoje, 44% de tudo que a gente está exportando em volume é só para atender o mercado chinês. Eles estão passando por algumas mudanças lá em termos de fundamento, tá? É um cenário onde a demanda ainda está bem fragilizada, um pouco estagnada. Os estoques no mercado local estão em patamares ainda confortáveis e eles, né, sem dúvida, vendo aqui o mercado do Brasil, essa queda de preços muito forte que aconteceu ainda no primeiro semestre, com o mercado futuro apontando uma recuperação no segundo semestre, somado também com a questão cambial, né, em junho e julho teve uma desvalorização aí de 8%, né, no acumulado desses dois meses, né, do real frente ao dólar. Então, realmente foi uma combinação de fatores que trouxe um movimento de antecipação na nossa visão, em alguns momentos, para o lado dos importadores da China. E isso fez com que realmente os volumes mensais, só esse ano, aí, por 3 vezes, né, ultrapassou o recorde mensal de exportação. Então, sem dúvida, é um mercado que é muito importante para o Brasil. E o principal ponto de atenção nesse segundo semestre é essa possível inversão aí de tendência, né? Normalmente as importações da China são maiores no segundo semestre, né, por conta do consumo local. Nesse ano, nesse movimento de antecipação, a gente pode ver uma inversão, tá? Sem uma expectativa de uma grande queda, mas também sem grandes expectativas de aumentos, né, muito consideráveis, que é o que normalmente ocorre nesse período do ano. A gente teve um volume muito grande embarcado no primeiro semestre, mas a receita ainda ficou a desejar. Essa alta que a gente está vendo hoje na arroba do boi, aqui no mercado interno, quando é que a gente vai ver esse aumento também no valor da exportação? A gente começou a ver em agosto, né, um ligeiro aumento aí em termos de preço, né, com relação ao mês anterior. Então, a arroba do boi gordo fechou aí em agosto a $4.351, frente a $4.300, né, no mês de julho. Então, a gente já vê um movimento aí de recuperação, mesmo com esse cenário de desvalorização. Então, a gente já realmente deve começar a ver, né, os processadores aqui, os frigoríficos, repassando esse aumento de preço do boi gordo no mercado externo. Até o momento, a questão ainda cambial tem favorecido o Brasil. Quando a gente compara também o preço aqui do Brasil no mercado internacional, a carne do Brasil ainda continua com uma carne mais barata no mercado externo, com, né, um diferencial que os preços da Argentina e do Uruguai, que estavam acompanhando aqui os preços do Brasil, teve um leve descolamento aí nos últimos 2 meses, tá? Então, só para trazer alguns números aqui, o Brasil, né, no mês de julho, a gente está trabalhando com preço de 1,54, né, o preço do quilo por dólar, e enquanto no Uruguai está trabalhando com 2,17 e na Argentina $2,21 por quilo, tá? Então, realmente abriu um pouco nessa diferença em termos de preço, bem diferente do cenário dos Estados Unidos, que hoje né, é uma das carnes mais caras no mercado externo. O preço é de $4,30 por quilo, tá? Realmente é um momento bem diferente que os Estados Unidos está passando lá em termos de limitação de oferta, somado aí, né, o animal que é produzido lá mais em confinamento, então tem trazido essa diferença de preço realmente bem forte no mercado externo, mais competitividade do Brasil no mercado externo, né?
Quais os fatores aí para a gente ver esse aumento já na carne exportada pelo Uruguai, pela Argentina e no Brasil ainda não? Em termos de oportunidades, a gente entende que, apesar desse fator China, deve continuar positivo. Tá? A gente ainda está trabalhando com um aumento aí bem forte, né? Quando a gente compara o volume exportado nos 8 primeiros meses desse ano com relação ao mesmo período do ano passado, aí pelo menos na casa aí dos 19% de aumento. Está projetando para esse ano mais um recorde na casa de 10% a 12%. Tá? Então, China, principalmente com relação ao Brasil, deve continuar demandando em patamares bem interessantes, não só do Brasil, como da Argentina também, que a dependência da Argentina com relação à China é ainda maior do que o Brasil, cerca de 80% do que a Argentina tem exportado em termos de volume é só para atender o mercado chinês. Né? Então, realmente são mercados ainda com oportunidades, né, mas um pouco mais desacelerado do que a gente viu nos anos anteriores para esse período do ano. Falando em precificação, mercado interno e principalmente mercado externo, como é que você vê a movimentação dos preços daqui em diante? Acho que o principal ponto de atenção, pensando no mercado global, que é um fato aí que a gente já está antecipando, é que apesar de a gente ter vindo aí de um ano 2023, principalmente de aumento de oferta realmente bem forte, né, principalmente puxado por Brasil e Austrália, a partir do quarto trimestre desse ano, a gente deve começar a ver uma mudança de tendência para uma queda de produção, tá? Já com uma desaceleração aqui dos abates aqui do Brasil, Estados Unidos ainda mantendo, né, um cenário ainda de queda de produção bem forte na casa dos 4%, 5%, né? Vale lembrar que os Estados Unidos é o maior produtor mundial, né, de carne bovina, a União Europeia também como sinalizando aí queda de produção, China também desacelerando. Então, ponto de atenção é que a gente deve começar a ver uma inversão, né, de uma tendência em termos de oferta global e que, na nossa visão, deve se intensificar a partir do ano que vem. Tá? Então, para o Brasil, pensando em cenário, né, de projeções para mercado externo, realmente é positivo, né? Não só pela questão da competitividade do Brasil em termos de preço, não só pela questão de biossegurança também para o lado sanitário, mas para um cenário onde uma queda, né, de oferta global pode trazer aumento de demanda para os mercados que a gente acessa hoje e podem surgir de redirecionamento, né, de demanda de outros mercados, né, principalmente com relação aos Estados Unidos, para o mercado aqui brasileiro. Então, as expectativas realmente vão ser positivas, devem se manter positivas aí para o final desse ano, começo do ano que vem. Principal ponto de atenção e de desafio, a gente entende que para o lado da demanda, deve realmente ficar para o mercado interno, né? Como todos sabem, é o grande, maior demandador aí, quase 70% do que a gente exporta ainda é para atender mercado doméstico, e nesse cenário aí de perda de competitividade com relação às proteínas mais baratas, a gente entende que deve ser realmente o grande desafio do setor aí, pensando nos próximos meses, tá? Início do ano que vem. Ainda falando em China, como é que está a produção de outras proteínas por lá que concorrem diretamente com a carne bovina? Acho que o principal destaque fica por conta aí da carne suína, né? Estão passando por um período aí já de quase 2 anos, né, onde os preços do suíno vivo estão em patamares bem baixos, né? Então isso realmente tem desestimulado bastante lá a produção. Abate de matrizes ainda continua em patamares elevados. A gente começou a ver uma reação dos preços lá a partir do final de maio, mas ainda em termos de margem, né, ainda continua bastante desafiador. Então, num cenário onde as matrizes ainda continuam sendo liquidadas, isso sem dúvida acaba onerando, né, o potencial deles para aumento de produção. Então, os preços não devem ver grandes reações aí para esse ano, né, em termos de preço e de oferta. Acho que o principal ponto de atenção é um ganho de competitividade até da carne bovina, né, com relação à carne suína, por conta dessa menor diferença de preços, né? Mas ainda continua bastante desafiador. Ponto de atenção também com relação à suinocultura, com relação à chegada das estações mais frias, né? Então, já pelo menos há 4 anos, quando começa, né, a acabar as estações mais quentes e começar a entrar no inverno, a gente vê um aumento aí sazonal no número de novos casos da PSA, e isso acaba trazendo esse movimento cíclico, né, de liquidação de pânico, aumento de oferta e queda de preços no mercado interno. Sobre o mercado interno, qual a sua expectativa? Qual a expectativa do Rabobank, que a gente está vendo aí uma alta considerável em praticamente todas as praças, quando o assunto é o preço do balcão, mercado futuro bastante otimista. A gente mantém essa escala de alta aí para os próximos meses, para 2025 principalmente?
A gente vê que para o segundo semestre agora, apesar de uma tendência aí de volume de animal confinado ser bem alta, né, com relação aos anos anteriores, essa limitação aí do lado da oferta de fêmeas, né, principalmente já pensando na estação de monta agora em setembro e outubro, deve desacelerar realmente os abates e trazer preços maiores. Grande ponto de atenção que a gente traz é principalmente ali no momento aí que a gente começa a ver a liquidação desses animais que veio no primeiro giro de confinamento, tá? Isso pode realmente trazer algum cenário de pressão em algum momento do ano, principalmente se a gente vê alguns movimentos do lado da demanda, né? Não acompanhando esse incremento, esse aumento de oferta aí momentânea. Acho que o principal ponto de atenção, como eu disse, fica para o mercado da China, né? Que é o nosso maior importador, mas principalmente aqui o mercado interno, né? Porque no cenário onde os preços da carne bovina começam a reagir já para o consumidor final, em contrapartida, né, as proteínas competidoras lá, como frango e suínos, mantendo o custo de produção em patamares baixos, né, principalmente por conta desse cenário de preço da ração aí se estabilizando em patamares baixos, isso se traduz na prática, sem dúvida, em ganhos de competitividade dessas proteínas mais baratas em detrimento da carne bovina, tá? Então, esse é um ponto de atenção que deve começar a reduzir competitividade no segundo semestre agora e isso intensificar no ano que vem, né? Principalmente no cenário onde a oferta, né, de carne a oferta de grãos para o ano que vem deve se manter sustentadas, né, com áreas de plantio aí de soja e de milho ainda em patamares elevados, né, de acordo com a minha colega Marcela, que cobre o setor de grãos aqui. Então, custos de produção para frango e suíno se mantendo em patamares baixos, carne bovina em patamares, né, com uma tendência de alta, realmente vai desafiar aqui um pouco mais o consumo, né, e esse ritmo de aumento de consumo per capita que a gente estava vendo bem forte desde o ano passado. Wagner, te agradeço imensamente. Eu que agradeço o convite mais uma vez, agradeço a atenção de todos e até uma próxima. Se você está assistindo o Mercado Pecuário no YouTube, não deixe de curtir, de compartilhar e principalmente de comentar. Se você tem dúvidas, mande pelo nosso Instagram, @portal_DBO. Eu vou em busca do especialista para te responder. DBO impressa, DBO digital, é conteúdo de qualidade para quem faz e vive a pecuária. Muito obrigada pela companhia, a gente se encontra. Tchau!